Olá, boa noite, como estamos? Tudo em ordem com vocês? Como passaram de carnaval? Começamos uma live aqui. Dizem que só tudo começa após o carnaval. Nós vamos estar falando com o Dr. Alexandre Ferreira, que é um grande amigo. Ele é endocrinologista e nós vamos estar falando aqui de algumas dicas de dieta. Nós vamos estar falando de acne, algumas alterações endócrinas que fazem parte e têm correlação com a dermatologia. Eu estou esperando o Dr. Alexandre entrar para nós seguirmos. Tem o Leonardo está aqui, da cirurgia. Como vai, Leonardo? A Rita já entrou, Vanessa, Adriana Miranda. Estamos aguardando o Dr. Alexandre Ferreira, que vai estar falando conosco sobre dicas de endocrinologia, o que fazer para manter peso, como ganhar massa magra, ver solicitação. Tem pessoas querendo entrar aqui na conversa. Eu acho que esse assunto é muito interessante. Nós recebemos aqui muitas consultas. Kelvin Souza está querendo entrar aqui. O Alexandre Endócrino aqui. Vamos lá. Ué, Alexandre não está entrando aqui. Não estou conseguindo te conectar. Tem o Robert Alves, Fernando Porala, todos estão aqui. Alexandre, você já está? Não estou achando o Alexandre. Alexandre está falando aqui que você precisa atualizar o aplicativo para participar. Mas está falando que o seu aplicativo não está entrando. Está escrito, Endócrino News deve atualizar o aplicativo para participar. E tem o Roberto Alves também, de repente, se eu puder chamá-lo e você responder através do dele, o seu aplicativo não está atualizado, está escrito aqui. Tem alguma outra alternativa, Alexandre? Está aqui, Endócrino News deve atualizar o aplicativo para participar. Coisas de internet. Olha, tem gente mandando Kiss from Paris. A presença dessa nossa seguidora. Simone está aqui. Fernando Porala. Alexandre, está escrito que você deve atualizar o aplicativo para participar. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? Mas só não consigo colocar o Alexandre. Agora o Alexandre saiu. Tem solicitações aqui, Isabelle querendo entrar conosco. Tem o Robert Alves. Alexandre falou que está atualizando. Vamos lá, vamos lá. O Alexandre ele é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Santa Casa do Rio, ele também é nutrólogo, ele trabalha também com medicina do esporte, ele é um craque quando falamos de músculos e nós temos assim várias palestras do Alexandre, várias aulas dele sobre musculatura, sobre esses campos eletromagnéticos, que é a grande novidade desse ano, né, na verdade.
Alexandre falou que foi. Cadê, Alexandre? Então pede para entrar. Endócrino News. Fina. Aguardando a sua chegada. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, boa noite. Se não for uma entrada com emoção, para um geminiano não vale, né? Essa, essa foi muita emoção, hein? Era a O, atualização mesmo que faltava? O que devia era? ser, Otávio, porque eu entendo zero dessas situações. E hoje eu falei assim, não, deixa que eu faço isso, tranquilo. E a minha gerente que Ah, cuida disso falou, Alexandre, você tem certeza que você não quer que eu fique? Eu falei, Bruna, é só entrar, eu já fiz isso outras vezes. Ela falou, tem ah. certeza? 3 vezes. Eu falei, tenho certeza. De repente, quando você falou, é atualização, eu falei, meu Deus, aonde que faz isso? Mas o Foi importante é que emoção. você está aqui, que nós conseguimos conectar. Foi uma grande emoção. Primeiro, eu queria te agradecer o convite. Você é super solicitado, você é um craque em palestras e cursos, é endocrinologista pela Santa Casa do Rio, Sim, nutrólogo e médico do esporte, não é isso? Você sim. já trabalha com essa parte toda de orientação esportiva e as suas aulas sobre músculo são muito interessantes. E eu gostaria de estar começando essa história, na verdade, né, nossa conversa, com a maior patologia que nós tratamos como dermatologistas, que é a acne. É assim, a Hum. grande queixa de um consultório dermatológico é a acne. E eu queria saber da sua parte endocrinológica, se às vezes você acha que existe uma correlação, porque nós, como dermatologistas, vemos que a maioria das vezes é o excesso de glândulas sebáceas estimuladas por hormônios masculinos a nível periférico, mas nem sempre a testosterona está aumentada no sangue. O que você nos diria sobre isso, por favor? Doutor Otávio, em primeiro lugar, eu quero agradecer e é uma honra imensa participar da tua live. Assim, o convite veio com um presente e um carinho imenso em aceitá-lo. Então, assim, muitíssimo obrigado. É uma honra para mim, porque eu sou teu fã de carteirinha, é, falo, né, e tenho, assim, uma referência imensa a você e ao teu trabalho dentro dessa especialidade que, por mais que não é a minha especialidade, eu passei a amar a dermatologia quase como quase uma imposição, né? Que veio assim, e hoje os trabalhos dentro da É. dermatologia me conduzem e me fizeram várias amizades. E quando a minha madrinha nos apresentou, a doutora Shirley Borelli, foi assim, para mim, uma emoção muito grande. Falar, puxa, eu vou conhecer o Otávio Macedo. Então, é um prazer imenso estar aqui. Decorrendo esse assunto entre endocrinologia, hormônios e dermatologia, e como você mesmo falou, né, uma entidade dermatológica que se esbarra na nossa especialidade, que é a endocrinologia, com muita frequência, eu fico imaginando quanto, na prática, para vocês, a acne tem um volume e uma importância imensa, né? E quantas vezes nós, endocrinologistas, somos de certa forma, acuados, né? Sim. Está aqui na às vezes ela me coloca literalmente no canto e dizer essa acne é tua? E eu digo, calma, posso explicar. Porque a endocrinologia explica muitas origens e caminhos da patologia da acne. Claro que nem todas correm dos hormônios, mas Uhum. e analisar, seguir uma linha de raciocínio que parte das ações da acne estão ligadas a aumento dessa substância seborreica, o sebo, né, que é produzido por células sebócitos, e que ela tem parte da patologia envolvida com uma proliferação celular em que a pele não dá conta de retirar esse número excessivo de células e que ela pode ser estimulada, sim, por vias hormonais. A gente tem aí dentro dessas possibilidades, principalmente 3 entidades hormonais capazes de aumentar a relação dos estímulos para a formação de acne vindo da relação dos hormônios. E insulina e o hormônio Tá. páreo da insulina, que é o IGF-1, né? A substância chamada de
o hormônio similar à insulina, né, o fator semelhante à insulina tipo 1, que é um carreador, um mediador do hormônio do GH, e, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe, que seria os hormônios androgênios. Se a gente parar para pensar que o fator de crescimento, a insulina, o IGF-1, eles têm a capacidade de aumentar essa produção dessas substâncias seborreicas na pele, e que isso causa entupimento das vias onde tem esses folículos dos pelos, e associado principalmente ao que a insulina e o IGF-1 aumenta a proliferação celular, fazendo com que aumente a síntese de proteínas. Uma das proteínas que eles são capazes de aumentar e produzir é uma proteína chamada queratina. E essa queratina produzida em células junto à pele é capaz de unir essas células mortas, fazendo com que na base do pelo exista uma dificuldade dessas células todas unidas serem expelidas quando o pelo está criando o artifício de sair do folículo. Então, o IGF-1, a insulina, aumentam a produção desses sebáceos, que aumenta a capacidade inflamatória, porque nessa região existe um aumento do volume e faz com que a quantidade de oxigênio nessa região diminua, e células, bactérias, que a gente chama de bactérias não aeróbias, né, anaeróbias, podem se proliferar causando inflamação. Quando você fala de insulina, desculpe, é a resistência periférica à insulina, não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui, não tem nada a ver com diabetes, mas normalmente vocês usam os antiandrógenos associados a essas medicações que controlam a resistência à insulina. É isso. Falar um pouquinho sobre isso e sobre a dieta, se a gente falar dessa insulina. Também, Otávio, mas a gente tem que lembrar que assim, a insulina ela é vista como um hormônio que a grande importância dela é ser porteiro do açúcar, da glicose. E as pessoas unem essa linha de raciocínio como se a insulina só... E a insulina é um hormônio altamente metabólico, ela tem uma capacidade de aumentar a proliferação celular, e o que ela faz nessa relação, cada vez que eu tenho picos de insulina, eu aumento a proliferação de proteínas e eu aumento essas queratinas. Então pensa assim, quem estimula a insulina? Principalmente a glicose e a própria proteína, né? Porque não é só a insulina, rica em proteína, eu também estou estimulando a ação desse porteiro que vai abrir as células para que a glicose e a própria proteína entrem criando síntese de energia. Quando uma pessoa se alimenta principalmente de uma refeição rica em carboidratos, e principalmente carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, né? Os carboidratos de metabolização rápida, como o próprio açúcar, a sacarose, ela aumenta picos muito rápido da insulina. E aí isso faz com que imediatamente a insulina aumente a retirada do açúcar da circulação, que estimula os hormônios que a gente chama de hormônios contra a relação da insulina, principalmente o cortisol, o glucagon e o GH. E o GH é o hormônio que estimula a relação do IGF-1. Então a gente tem, nesse momento, duas substâncias que vão aumentar a síntese para acne. Ok. E quando você fala em dieta, porque é bem controversa essa questão, né? Hoje em dia é mais claro para nós dermatologistas que as dietas que realmente pioram a acne são essas que realmente têm uma absorção de carboidrato de absorção rápida, que são as farinhas brancas, o açúcar e tudo mais. Nada a ver com a gordura, porque a pessoa ela associa pele gordurosa, oleosa, e não é exatamente a gordura. Queria que você falasse um pouquinho da dieta, quer dizer... Quantas vezes a gente escuta... Na sua especialidade precisa evitar? Quantas vezes a gente escutou que a acne vinha de alimentos que, como o chocolate, que era rico em gordura. Então, assim, comer gordura aumentaria essa quantidade de oleosidade, que a oleosidade da pele induziria a formação inflamatória e a acne.
Na verdade, dos 3 grandes macronutrientes, a proteína, o carboidrato e a gordura é o menos estimulante para a relação da insulina. Os que mais estimulam são os carboidratos e, em segundo momento, as proteínas. O chocolate cai nessa situação por ser uma substância, na maior parte das vezes, rica em açúcar. E o açúcar seria, principalmente esse açúcar refinado, que seria um carboidrato de ação rápida, um carboidrato simples e não complexo, ele aumentaria o pico de insulina. Chance de pessoa comer pulsos de uma refeição só, vamos supor, quando eu prego a possibilidade de uma pessoa diminuir a quantidade de refeições que ela faz por dia. Exemplo, jejum intermitente, em que a gente diz para o paciente, você vai ficar durante período de 16, 18 de 10 horas da noite, e essa pessoa vai ficar nesse período de jejum prolongado até quebrar a refeição, o jejum, lá por volta de 2 horas da tarde. Se ela não for bem orientada, essa pessoa ela fechou uma janela grande de tempo de alimentação e abriu uma janela menor em que ela vai ficar se alimentando. Se ela não for bem orientada, ela vai ter uma tendência de comer volumes maiores para que a dieta do dia dela fique só naquele período. Se essa dieta vier rica em energia, como próprios carboidratos, simples, ela uma característica de ser uma pele acneica, ela vai ter muito mais chance de desenvolver acne pelo tipo de alimentação que ela está induzindo a insulina a fazer picos. Lembrando que pele... Me explica uma coisa, esse jejum está travando um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o jejum intermitente. Está super na moda, as pessoas falam realmente do jejum intermitente. Você falou exatamente para acne específico. Todo mundo, qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente, na sua opinião? Sim, na verdade, dietas são coisas, elas entram e saem de ciclo periódico, constante. Né? Sempre vai existir uma dieta que está voltando e uma nova que tem uma roupagem, só uma roupagem nova. Né? Porque se a gente parar para pensar, essas dietas de moda, ou quando a gente coloca uma metodologia alimentar, a gente sempre vai estar seguindo uma antiga, seja uma das mais antigas como do Mediterrâneo, uma baixa ingesta de carboidrato, uma low carb, ela volta sempre com uma roupagem nova. Seja uma dieta ou outra, a primeira coisa que a gente prega é que dieta vem como uma expressão momentânea, isso não é a longo prazo. E se ela é momentânea, ela deveria ser uma estratégia. Eu posso usar uma dieta como a dieta de jejum intermitente como uma estratégia dentro do meu macro emagrecimento. Por um período bem restrito, um período determinado. Ainda que uma pessoa, Otávio, possa assim... às vezes a gente recebe um paciente que ele diz, eu não sinto fome de manhã. Para mim, comer de manhã, tomar café da manhã, não é uma coisa fisiológica. Eu não me sinto bem ou eu não sinto necessidade. Esse paciente, ele tem uma característica, ele tem uma forma em que o jejum intermitente pode ser uma boa estratégia para ele, já que ele acorda, não tem necessidade de comer, quando come não se sente bem, e quando a gente exacerba um pouquinho mais o período em que ele já naturalmente fica em jejum, ele tem benefício. Ele tem benefício porque ele só come quando ele vai ter a fome, a gente programa essa dieta dele para um período mais restrito e essa pessoa se dá bem com esse estilo de jeito de comer. A gente tira a palavra dieta e diz, você se alimenta desse jeito. É a tua forma de encarar a alimentação. Né? Porque quando a gente coloca a palavra dieta, ela está vindo como uma estratégia momentânea. E para emagrecimento, nada que for momentâneo se constrói e se mantém a longo prazo. Esse jejum ele é calculado dependendo de cada pessoa, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Quer dizer, fez o jejum pela manhã, não tomou o café da manhã e vai fazer esporte. Isso, ok? A pessoa não vai sentir necessidade de um carboidrato de absorção
lenta? Como é que é essa questão? Eu não consigo fazer isso, porque eu me preparo no pré-treino, eu como muito, e eu não me vejo fazendo o jejum intermitente. Sim. Como é que isso Pessoas funciona? que, como você, como eu não consigo. Eu treino 6 horas da manhã. Eu não consigo imaginar saindo de casa sem comer, porque eu acordo querendo comer o braço. Eu Sim, acordo com claro. fome, O né? Então, pré-treino é muito importante é para uma mim. Eu não consigo. característica minha de querer comer. Só que a gente Sim. tem que lembrar que o que a gente come como pré-treino, Otávio, Uhum. nunca vai estar disponível como energia para o nosso corpo, para o nosso músculo, Ah, imediatamente depois. Então, assim, o pré-treino, ele não é uma energia biodisponível rapidamente, porque isso ah, vai ter que ser absorvido, metabolizado. O carboidrato que eu estou ingerindo, porque quando a gente pensa em pré-treino, a principal fonte de energia que nós estamos falando é um carboidrato, principalmente uma proteína, um baixo nível de gordura. sim. Esse carboidrato, para que ele seja absorvido, metabolizado, vire glicogênio, que é o carboidrato estocado no fígado e no músculo, e nos vale de fonte de energia para o treino, isso Uhum. demora um pouco. Então, quer dizer, o alimento que vale não é o pré-treino, é o alimento lá de trás. Para quem acorda, como eu e você, e treina pela manhã, a Uhum. dieta que deveria ser chamada de pré-treino é o jantar. Então a gente Ah, come tá. maior quantidade de carboidratos no jantar para que eu Aham. estoque carboidrato que vira glicogênio no meu músculo, que vai fornecer energia rápida para o meu treino. Então, uma pessoa que acorda e eu programo um jejum intermitente para ela de Uhum. 16, de 14 horas, ela Sim. não tem problema nenhum ela acordar e treinar, mesmo que seja anaeróbico, mesmo que seja musculação Musculação. pesada, ele Aham. vai ter carboidrato estocado no fígado e no músculo dele, na forma de glicogênio, pela refeição que ele fez à noite, que ele fez à Então, tardezinha. então, essa história, não pode carboidrato à noite, é uma É balela, uma quer dizer, grande mentira. Isso já né? Não caiu por vou comer terra há muito carboidrato à tempo. noite, o meu jantar tem que ser leve. Mentira, né? As Não, pessoas. talvez o Tem jantar muitos. deva ser leve, porque É, assim, você comer pesado e dormir, aham, muito provavelmente você vai trabalhar a metabolização, a digestão de um alimento pesado, que aham, vai atrapalhar o teu sono, né? É o claro. momento em que todas as funções do nosso corpo devem diminuir para que eu consiga refazer síntese. Então, a gente come leve, mas isso não quer dizer que a gente não deva comer energeticamente bem no jantar. Eu posso comer puramente carboidratos, Tá. estocando. Se, Então, um exemplo bem prático de uma dieta com carboidrato para fazer o exercício de manhã sem precisar o pré-treino. O que pode se comer? Dá um prato aí, umas dicas no alimentares para jantar, isso. eu poderia comer arroz, legumes e uma Tá, proteína, como um filé de frango ou mesmo uma carne vermelha. E eu posso tá. comer uma porção que não seja tão volumosa para que não atrapalhe o meu sono. Ou, Uhum. se eu sinto necessidade de comer um pouco mais, eu aumento carboidratos mais leves. Eu aumento o carboidrato dos legumes. Eu posso Tá. usar maior quantidade de arroz, batata, né? Para Mandioca, que aipim, batata doce. excelente. Só que aí eu tenho que pesar o que para algumas pessoas é mais, por exemplo, um purê de mandioquinha. Para algumas Sim. pessoas pode ser mais indigesto, né? Durante o Tá. período noturno. Mas comer legumes, e principalmente uma quantidade maior de legumes, que é carboidrato, que aumenta a minha síntese de carboidrato, não é Sim. ruim. Né? E não é Uhum. ruim comer um arroz integral, que é mais leve, é sequinho, e eu posso Uhum. unir com a proteína. E aí eu Tá. durmo tranquilo, porque é Tá. leve, eu É, estoquei esse carboidrato. Agora, e aí uma tem o pessoa Fernando que, Coral aqui falando do refluxo. Também tem que tomar cuidado. Pessoas que têm sim, acabamos de refluxo. falar disso. Imagina uma pessoa que de repente se alimenta com mandioca à noite e ela tem uma tendência por um abdômen mais volumoso, ela já aquilo empurra a estrutura do estômago que aumenta a ação do ácido clorídrico voltar para o esôfago. Então ela Sim. já é uma pessoa, por ser obesa, com propensão a refluxo. E aí ela Uhum. come, aquilo está sendo digerido, ela deita, aumenta a produção de ácido clorídrico que pode subir para o esôfago e aumentar o Sim. refluxo. Por isso, o alimento ser menos cheio de gordura pode ser uma refeição mais rápida de ser absorvida, de ser induzida, sair do estômago para ir para o intestino. Uhum. E já que a gente está falando de noite, refluxo, etc., a importância do sono.
né? Isso é fundamental, né? Quando a pessoa, nós estamos falando também de ganho de massa magra. Eu acho que essa questão, né, do sono interfere demais nisso. Qual é a sua opinião a respeito? As pessoas, cada vez mais, eu acho que a questão, o músculo, ele era uma entidade corporal muito pouco discutida. As pessoas tinham uma relação ou uma fantasia com a estrutura muscular que cada vez mais a gente vê e recebe pessoas, pacientes, que já chegam com informações cientificamente muito mais elaboradas. Então a gente chega à conclusão, realmente o que nós falávamos alguns anos atrás, o músculo é a bola da vez, as pessoas vão se envolver mais com os músculos. Nós médicos somos induzidos a falar e aprender mais sobre essa glândula, porque a gente, né, há cerca de aproximadamente uns 5 anos para cá, o músculo passa a não ser mais chamado de tecido muscular, mas glândula muscular, porque é uma estrutura do corpo com capacidade de produzir hormônios que agem em outras áreas do nosso corpo. A síntese da hipertrofia, do aumento da musculatura, ela se faz em três períodos, em 3 camadas. A gente brinca que, assim, a gente vai para a academia induzir a massa muscular a buscar hipertrofia. Mas a hipertrofia se faz na cozinha e na cama. Voltando ao direcionamento de que quem faz um crescimento muscular é proteína e sinalização à síntese da proteína, no caso, insulina voltado a picos de alimentos ricos em proteína, e o repouso, porque o músculo não cresce durante a atividade física. Ele é rompido durante a atividade, ele busca adaptação. E ele vai ser induzido a crescimentos em períodos de repouso. O sono é o momento em que a gente tem o maior ressíntese de proteína. Por isso que uma pessoa induzida a um programa de hipertrofia, ela também recebe orientações a dormir períodos que sejam suficientes para a reposição energética dela. Sim. E essa questão da perda do músculo também é alguma coisa recente, né? Dos anos, acho que foi em 88, começou a falar de sarcopenia, foi algo assim, muito parecido com osteopenia, osteoporose antes e depois a perda muscular, como a perda óssea, começou a ser respeitada e a se falar, né? Existe uma perda muscular a partir de 60 anos, parece que 2%, é mais ou menos isso, que a gente precisa ficar de olho na perda. É uma entidade que a gente cada vez mais escuta falar essa palavra, essa patologia, né? Porque ela ainda é muito difícil de ser diagnosticada. Ainda falta conceitos de diagnosticar uma sarcopenia, ou seja, uma perda de massa muscular capaz de levar um ser humano a não ter capacidade de viver suficientemente bem pela ausência da massa muscular que ele tem naquele momento. E sarcopenia a perda de massa muscular induzida principalmente pelo próprio envelhecimento. A gente chega a produzir por dia alguma coisa em torno de 30, 35 gramas de proteína dia, e a gente degrada essas quantidades todos os dias. Ou seja, eu tenho a capacidade de, na minha vida adulta, produzir em torno de 1 a 2% de massa muscular todos os dias. Mas se eu não degradasse, eu seria um bolo de músculo, e nós não somos, porque todos os dias meu corpo degrada, ele destrói uma quantidade similar desse 1 a 2% de massa muscular dia. Porém, durante algumas fases da nossa vida, principalmente quando a gente começa a envelhecer, as mulheres começam a ter um envelhecimento ali por volta de 35, 40 anos, nós homens um pouquinho depois, de 45 a 50 anos, em questões de degradação muscular, e em alguns momentos da vida, como uma mulher na menopausa, ela pode induzir a perda muscular de 5 a 15% do teu músculo, 15% ao ano. Muito. Em algumas doenças, como patologias reumatológicas, doenças respiratórias, uso de corticoides, isso pode ser muito maior. Uma pessoa que não cria estratégia de fazer com que o corpo dela preserve mais a destruição de massa muscular e induza esse corpo a buscar pequenas condições de produzir microgramas de músculo por dia, ela vai ter uma tendência de ter uma baixa massa muscular, principalmente na terceira idade. Hoje nós temos assim, a população mundial,
pessoas com mais de 60 anos. 45% das pessoas no mundo são sarcopênicas. Ou Tá. seja, não tem Agora, músculo para viver bem. Acima de 80 anos, são 60% da população mundial é sarcopênica. Uma patologia que até hoje vários médicos não dão preocupação ou questionam o teu paciente em relação a isso. exatamente. Agora, uma dica que para muita gente não sabe, quer dizer, atividade física não adianta ser aeróbica ou só correr, ou só fazer bicicleta ou esteira. É trabalho agressivo no músculo. Por isso que a musculação, que é funcional, levantar peso, que é onde faz hiperplasia muscular. Não é isso? Acho que tem que ficar bem claro, né, essa questão, que tipo de atividade física ganha massa e hipertrofia. Nenhuma atividade física sobrevive sozinho sem as outras modalidades. O sistema aeróbico não vai se desenvolver bem sem o anaeróbico sem o aeróbico. Ou seja, aeróbico é toda atividade física que exerce perda de energia através da respiração. Corrida, caminhada, esteira, transporte, natação. Esse tipo de atividade são atividades que buscam um sistema de queima de energia por sistemas aeróbicos, né? Um sistema voltado ao sistema oxidativo. Nos exercícios anaeróbicos, que são aqueles que botam o músculo sobre tensão, em que a ação respiratória é baixa, o sistema glicolítico, esse sistema, ele tem ali as atividades como a musculação, o boxe, o jiu-jitsu, em que o músculo é colocado sob tensão, eles têm maior capacidade de fazer o sistema hipertrófico, a hipertrofia, porque o músculo vai sofrer muito mais lesão e adaptação nesse tipo de exercício do que no outro. Porém, uma pessoa que só faz musculação e não faz sistemas aeróbicos, ela vai ter um baixo rendimento no anaeróbico, porque ela tem um sistema respiratório péssimo. Então, um constrói sobre o outro. Porém, uma paciente que está com pouco massa muscular, uma mulher que chega flácida nos nossos consultórios, pedindo, querendo estrutura muscular, querendo um corpo mais definido, essa paciente tem que ser induzida a ter como base de atividade física o sistema anaeróbico e a musculação, onde tantas como delas torcem o nariz quando a gente diz é musculação. A gente precisa tirar esse excesso de corrida, de caminhada, para que você aumente a tensão. Inclusive porque esse excesso de corrida acaba com colágeno. Na nossa área, a gente vê as maratonistas, pessoas que correm muito, exposição solar. E o microtrauma desses exercícios acabam realmente degradando colágeno. Eu acho que isso é da nossa área. A gente também orienta que se faça que não faça. Você sabe que eu tenho uma brincadeira que eu converso com as minhas pacientes assim, né? Primeiro a gente tenta levar a um sistema de mais agressão, para depois ela entender o que a gente está falando e a gente trazer por uma discussão mais reta. Eu coloco as pacientes em um grau de dizer assim, existem momentos em que você, como menina, pode se dar o luxo de ficar quicando em cima de uma esteira. Em algum momento, o teu corpo de menina não foi feito mais para isso. O peito balança, a estrutura balança, o choque. Não é um exercício para meninas, né? Assim, chega um momento da vida da mulher que ela literalmente ela tem que voltar os exercícios, ainda que aeróbicos, para menos impactos, né? Claro. Agora, dá algumas dicas, por exemplo, está todo mundo perguntando hipertrofia, definição, a suplementação. Obviamente que a gente tem que ser realmente muito customizado, mas acho que algumas dicas podem ser dadas, né, para esse aumento da massa magra, da musculação. Whey ou não, glutamina sim ou não, BCAA, de uma forma um pouco genérica, se você conseguisse dar essas dicas. É bem amplo, mas basicamente funciona assim, Otávio. Quando a gente, numa primeira conversa em que você vai induzir a mudança de um plano alimentar, existem cálculos. Então, os nutricionistas eles vão fazer uma série de cálculos para que a gente induza o paciente a comer do jeito que ele quer, da forma que ele gosta, só que dentro de alguns cálculos. Não existe regra única, não existe receita de bolo em que fecha um sistema para todo mundo. A pessoa tem que entender que ela tem que comer o jeito que ela gosta, da forma que melhor cabe ao estilo de vida dela, mas
com cálculos para o que ela quer. Se uma pessoa quer melhorar a estrutura corporal, ela quer ficar mais definida, ela quer melhorar a quantidade de músculo, diminuir essa flacidez, perder tecido de gordura, essa pessoa, ainda que ela possa comer, olha, Alexandre, eu não gosto disso, eu não como isso, eu não como carne vermelha, eu não gosto de peixe e eu tenho problema com o cheiro do frango. Ela restringiu bastante coisa. A gente diz, não tem problema. Você tem, granja, ovo e frango. né? Você tem que comer do jeito que for melhor para você. A gente não pode pegar uma pessoa e induzir a vida dela a ficar mais difícil do que já é. Porém, ela tem que entender que para o objetivo que ela quer, ela vai ter que trabalhar com alguns cálculos. E esses cálculos vão colocar essa paciente numa quantidade de proteína de 60%, 70%, né, de carboidrato, 60%, 70% da dieta, uma quantidade de 20%, 35% de proteína, algo em torno de 10%, 15% de gordura. Ela vai ter que trabalhar com isso com as escolhas que ela faz. Então, assim, o trabalho da nutricionista é pegar o que você quer comer, do jeito que você gosta, orientar algumas coisas e deixar a vida da pessoa mais fácil. Porém, falando de estrutura muscular, a gente tem que lembrar que os dois mecanismos que aumentam a chance de um músculo se regenerar, porque eu vou lá na academia, faço um treino, boto o meu músculo sob tensão, aumento a quantidade de tensão exercendo vários exercícios com carga. E essa carga vem da possibilidade de ser um peso, né? Que é uma das vertentes do treino. Quando eu saio dali, eu criei uma série de fissuras, de rupturas nas fibras, nas menores fibras do meu músculo, as actinas, as miosinas, que vão induzir a um sistema de inflamação e eu como para que eu induza dentro dessas fissuras proteínas, aminoácidos, as menores porções de uma proteína que vão se soldar a essas fibras, criando um novo mecanismo. A proteína é um bicho cego. O aminoácido ele não encontra essas fissuras sozinho. Ele precisa de uma coisa chamada sinalização à insulina. A insulina é o sinalizador por um mecanismo de levar essa proteína e esse nível de carboidrato para dentro dessas fibras. Por isso que a gente induz as pessoas a comer bem se elas quiserem hipertrofia. Se você quiser melhorar a tua massa muscular, se você acha que para isso você tem que restringir tua alimentação, você vai para o caminho inverso. Você tem que comer melhor, você tem que comer bem, você tem que sinalizar a insulina no teu pós-treino, para que você aumente a chance de reconstruir músculo. Comida. Eu sou um exemplo disso. Todo mundo fala, você é magro. Eu como muito. A minha nutricionista da clínica, a Kênia, fez um plano para mim de esporte que eu como 700 gramas de proteína por dia. Isso é muita comida. Então as pessoas têm realmente esse conceito de que para você manter esse corpo, você come menos. Para ser magro tem que comer menos, e não é. Tanto na minha vida, porque eu como no pré-treino, pós-treino, dividido dentro do que eu consigo, mas é forçar realmente, como você falou, essa ingestão de proteína. Eu acho associado a carboidratos, né? A carboidratos, sempre. Não ter medo de carboidrato. Eu perdi medo de carboidrato. Eu como carboidrato e isso me sacia. É muito, muito legal. Agora, uma outra dica também, que é essa musculatura que foi trabalhada, ela precisa de um descanso, como você falou. Quer dizer, os grupos musculares não devem ser agredidos de um dia para o outro. Então, fazer sequência, né? Não é à toa que quando você treina, você tem um personal, ele monta o chamado macro treino. Ele tem uma ação de quantas semanas você vai ficar naquele período de um macro treino e ele vai induzir uma sequência de que, olha, se a gente se encontra 3 vezes na semana, 4 vezes, a gente vai treinar na segunda um grupo, o bíceps, mais o deltoide, o ombro, mais o dorsal. Depois, no outro dia, a gente vai treinar o bíceps, mais o peitoral, mais o core. No outro dia, a gente vai treinar só perna. Ele está fazendo um macro desenho desse treinamento para que, quando eu treinar perna, eu só vou treinar perna de novo, possivelmente, daqui 2 dias. Então, para que eu tenha 48, 72 horas de possibilidade daquele grupo muscular se regenerar. O músculo cresce no repouso. Ainda que nos outros treinos, Otávio, eu posso usar esses músculos como acessório.
mas eu não uso eles como ação primária, né? Para que eu tenha essa indução. Eu tive várias perguntas aqui, já que a gente está falando de massa e hipertrofia, esses ciclos, né, de creatina, oxandrolona, GH, como é que você encara isso? Você faz a suplementação por estética ou só quando a pessoa realmente precisa? Eu queria saber a sua opinião. E antes vou mandar um beijo para as nossas amigas aqui, Fernanda Tembra, Auada, Linhares, Chile, estão todas aqui mandando beijos a todos. Beijo, meninas. Fernanda Tembra, beijão. Shirley, ó, Otávio, tem duas coisas que você colocou aí, que é a suplementação e o uso de esteroides anabólicos. Então, a gente tem que lembrar que suplementar é você aumentar a demanda de uma alimentação. Você está aumentando a alimentação através de um suplemento. Por exemplo, quando a tua nutricionista aí na clínica recebe você ou um paciente de vocês, ela, por estratégia e para facilitar a vida do paciente, ela pode, ao invés de fazer uma pessoa comer 100 gramas de frango desfiado, que ela tome um shake de proteína com um scoop que tem lá 28 gramas de proteína isolada, hidrolisada, para que a facilidade de tomar o whey, o shake, seja batido sozinho, seja batido com uma banana, ou seja batido com água, seja mais fácil do que você ficar desfiando esses 100 gramas de frango, porque quem come isso sabe que chega um momento em que você coloca e aquilo não desce. Não consegue. Né? Não desce. A proteína sozinha, você mastiga, aquilo vai virando uma bola dentro da tua boca, mas não desce. Então, são facilitadores, são substâncias que aumentam a possibilidade da gente suplementar. De suplementos, Otávio, a gente teve assim uma gama de situações, de possibilidades que a indústria foi jogando, né, como grandes. Esse é o do momento. Estudos mostravam relações de que agora a gente tem indutores de mitocôndrias. Agora, nesse momento, o que melhor são os tampões, que diminuem a relação da degradação do carboidrato. Então, a gente tem agora a associação de proteínas que vieram com os aminoácidos ramificados. Não, BCAA é que faz tudo. Neste momento, porque ciência não é uma coisa fixa, né? Neste momento, os estudos destroem esses suplementos e mostram assim, benefício mesmo, de verdade, a gente tem ainda em whey, em creatina, em ômega, em pouquíssimas situações magnésio. Glutamina, a gente tinha, assim, muitos estudos falando, induzindo, que era um suplemento muito bom, que aumentava a relação da nossa imunidade, que era uma boa índice de proteína. Os estudos não mostram. Estudos mais conclusivos, com N maior, não mostram uma relação satisfatória de imunidade com glutamina. Alguém pode gritar aí e me mostrar um estudo assim? Eu tenho aqui 60 pacientes que mostraram que melhorou a relação inflamatória na artrite reumatoide usando. São coisas mais específicas, com doses mais induzidas. Para a população geral, para atividade física, para relação de hipertrofia, desmonta. BCAA, que era, sem dúvida, a grande sacada, não mostra a leucina, que é um dos aminoácidos ramificados, leucina, valina e isoleucina. A leucina, em doses altas, parece que sim, ela mostra uma ação de melhor índice de recuperação, mas, na prática, o whey, creatina ainda, grande sacada, uma substância que aumenta o fosfato, que é a base da entrada no ciclo de Krebs para entregar o ATP, a energia para a estrutura muscular. Qual é essa ômega, creatina. Creatina. Tá. Né? E essa história da creatina, são só ciclos? Porque eu também já ouvi falar. Você pode tomar direto? Não, sem problema? Não, pode tomar direto. Ela só precisa de um acompanhamento, porque assim, a atividade física por si e a creatina aumentam a relação da creatinina, que é um marcador de função renal. Então, ela só tem que ter controles ali. Essa coisa de fazer carregamento, que a gente chamava, que é assim, joga tudo de uma vez, e segura lá a maior quantidade, depois usa por tantas semanas e para,
isso também não mostra muito benefício. A ação melhor é o paciente que usa pequenas doses de forma contínua, né? Pode-se usar continuamente, e os estudos nesse momento mostram que um adulto precisa de nada mais do que 3 gramas de creatina a dia, ou seja, é menos do que um scoop. O scoop de creatina é aquele pequenininho, ou seja, é menos do que um scoop que geralmente tem 5 gramas. Ômega 3, né, o EPA, ainda é a grande estrutura de melhora dos hormônios androgênios. A gente tem que lembrar que os hormônios androgênios, eles todos partem da cadeia de um colesterol. Testosterona, estradiol, progesterona, os glicocorticoides, a DHT, né? Todos, a DEA, todos esses hormônios androgênios, eles precisam de começar uma cadeia de colesterol, começam a metabolização, induz, aí vai, androstenediona, recebe a ação de enzimas que vai para a testosterona nas meninas vai ser aromatizado em estradiol, que vai passar para a ação do estriol, estradiol, e nos homens vai parar no testosterona. Da testosterona, ela pode ser induzida a DHT, a dihidrotestosterona, que aí vem a acne, hein? E aí, pois é, já falaram aqui, o whey da acne, isso é muito comum, a gente pega muito paciente que toma whey que piora a acne. É verdade, porque não é proteína. Também, é proteína. Hidratação, gases também. E aí a proteína não é um indutor de insulina, aí se a pessoa tem uma pele com maior característica para isso, se ela faz mais, por exemplo, ela tem maior chance de fazer a conversão da testosterona através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela reduz, ela joga a testosterona para o canal da frente, ela vai para a dihidrotestosterona, uma testosterona com 10 vezes a potência da testo, que tem características maiores de aumentar a relação lá da acne, né? Porque ela vai induzir muito mais. Você falou do ômega 3, o 3, 6 e 9 ou só ômega 3? Qual é o ômega 3, porque daí o ômega 3 ele vai fazer a característica de passagem para 6 e 9. Na verdade, o ômega 3, e principalmente esses ômegas 3 que tem o selo IFOS, que mostra que tem ômega 3 na ação, são os preferenciais. Agora, completando a tua pergunta, porque nós falamos, você colocou como possibilidade as substâncias que seriam suplementos e substâncias como você trouxe a oxandrolona, né? É necessário, aí nós estamos falando dos anabolizantes. Então, lembrando que, como eu acabei de falar, os anabolizantes vêm principalmente desses hormônios androgênios. O principal anabolizante aí, desses hormônios androgênios, é a testosterona. E aí nós temos essas cadeias de testosterona, porque hoje no mercado, cada vez mais a indústria foi enxugando, tirando. Lá atrás a gente tinha uma quantidade grande de anabolizantes no mercado. O Brasil já foi e ainda é um dos maiores consumidores de anabolizantes do mundo. Ele já foi o número 1, né? Hoje os Estados Unidos ganha da gente. A gente tem poucas testosteronas no mercado. A gente tem aí alguns ésteres de testosterona e hoje, basicamente, a gente tem três anabolizantes disponíveis para compra com formas de pico anabólico. A oxandrolona, ela é uma dihidrotestosterona, ou seja, ela já é a testosterona lá naquela cadeia da frente, né? E por isso, por ter um efeito de dihidrotestosterona, ela já é um anabolizante com maior efeito sobre a parte de metabolização e por isso que, principalmente nas meninas, ela é um grande consumidor de gordura periférica, porque esse anabolizante, ele precisa passar pelo fígado, ele é metabolizado na ação hepática, e aí é um dos grandes problemas dele, porque ele degrada o HDL colesterol. Uma pessoa que usa oxandrolona vai ter uma diminuição do colesterol bom, o HDL, e ele imediatamente é uma substância que limpa a nossa circulação do colesterol ruim, o LDL dessa pessoa sobe, o HDL diminui. Mas uma pessoa precisa de anabolizante para ganhar musculatura. O que o anabolizante faz? O que a testosterona e esses ésteres são capazes de fazer? Eles aumentam a sinalização da proteína no músculo. Eles aumentam a chance do músculo ter ressíntese da proteína. Se a pessoa não coloca o músculo dela em ação, se a pessoa não tem uma alimentação propícia, isso não tem função nenhuma.
Agora, uma coisa que eu chamo muita atenção das pacientes no dia a dia, Otávio, e aí vai para a dermatologia com toda certeza, é o grande uso dos anabolizantes, da testosterona, da oxandrolona, dos próprios reposições de hormônios femininos, é que quando você pega uma mulher que ela tem gordura e ela está tentando usar esse anabolizante simplesmente para poder aumentar a síntese de proteína, deixar o músculo mais ativado e quelar, diminuir o tecido de gordura, a gente tem que lembrar que nas meninas, elas não têm sinalizadores, elas não têm receptores de testosterona tão amplo quanto os nossos. Porque desde a nossa puberdade, a gente induz a testosterona a ser produzida no testículo e os receptores no nosso músculo são vastos. Nos delas, não. Nós produzimos alguma coisa em torno de 50 picos mais de testosterona em relação às meninas. Então, a quantidade de testosterona que elas produzem é tão pouquinho que elas necessitam lá no corpo delas transformar, jogar a testosterona para o estradiol. A gente tem que lembrar que o estradiol ele é formado na via da testosterona, que é o hormônio feminino, que é produzido principalmente no corpo lúteo, lá nos ovários, e a testosterona é produzida nesse mesmo lugar e na suprarrenal. Quando você joga essa testosterona para essa menina, ela vai aromatizar, ela vai jogar essa testosterona para o estradiol. É o que o corpo dela sabe fazer. Nós temos menos aromatização, elas têm muito mais. Elas acabam jogando esse estradiol para a testo por estradiol e você vai lá e olha o exame dela. Diz, nossa, não aumentou essa testo, dá mais testo para ela. E ela joga e aromatiza mais com o estradiol. Aí você vai lá e fala, nossa, não aumentou. Você fica seguindo um sistema de um exame sem ter uma linha de raciocínio. Estradiol na menina faz o quê? Água, edema. Ela vem para perder gordura e ela vem uma bola de água. Piora tudo. Mulher, né? Fica retenção. E aí, isso é um grande mal. Né? As meninas ficam com essa sede de testosterona e chegam, às vezes, nos nossos consultórios, passando testosterona masculina. Né? Que a gente diz, você não viu que isso aqui era de homem, tá na bula. Por estéticos, abusos, né? Dismorfia, essa questão realmente de se olhar no espelho, etc. Alexandre, a gente está quase acabando, mas vamos falar dos campos eletromagnéticos. Vamos embora. O grande campo, a gente falou de músculo, faz exercício, faz musculação, come proteína. Agora, a tecnologia, que é realmente, você é um fã, foi um dos precursores a usar, e que nós estamos também adorando, os campos eletromagnéticos no ganho da massa magra. Fala pra gente a sua opinião, quais são a sua experiência, você tem tido realmente aumento de 20% da hipertrofia com os campos eletromagnéticos? Conta pra gente aí. Otávio, quando a gente lá atrás escutou a possibilidade que existiria, que chegaria no mercado, sabe-se lá um dia, assim ou não, uma tecnologia que induziria o músculo a buscar adaptação, isso foi muito difícil da gente entender e acreditar que seria possível, que o mercado ia colocar estrutura de músculo e que fosse gerar adaptações musculares. Então, a gente tem que lembrar que o músculo só vai crescer se a gente colocar ele numa situação em que ele tenha obrigação de buscar uma adaptação, que é o que a gente faz na atividade física, na academia. Quando eu estou lá levantando peso, quando eu estou fazendo um bíceps e eu estou segurando um peso, induzindo aquilo a várias repetições, eu estou querendo gerar fadiga para que o músculo busque a adaptação. O campo eletromagnético, ele faz isso com uma propriedade supracerebral. Ou seja, meu cérebro, ele bloqueia algumas ações porque ele diz, está doido, para, você está fadigando o músculo. Ele não deixa a gente sair de lugares onde ele vê como seguro. Quando a gente induz uma estrutura, uma tecnologia a buscar contrações, que a gente chama de contração tetânica, uma contração chamada supramáxima, em que ela induz a contração de um músculo fora do padrão normal, ela contrai tanto as fibras do músculo, as actinas e as miosinas, que ela chega numa contração chamada de contração máxima voluntária. E o cérebro desorganizaria essa contração. Porém, o campo fala, não estou nem aí para o cérebro. Ele segura a contração por muito mais tempo. Ou seja, ele faz o músculo buscar uma adaptação onde a gente não conseguiria facilmente, e na atividade física a gente não consegue. Essa adaptação forçada faz o músculo criar uma hipertrofia
e uma necessidade de conduzir hormônios, de produzir hormônios dentro dele, de aumentar uma organela, uma estrutura chamada mitocôndria. E essa mitocôndria aumenta o gasto de energia do músculo, é que faz com que o músculo seja a bomba consumidora de energia do nosso corpo. E sessões como de 30 minutos podem aumentar o metabolismo desse músculo, aumentar a hipertrofia, a chance de o músculo buscar adaptação e gerar uma estrutura de músculo maior. Claro que isso tudo tem que estar atrelado a situações alimentares, a atividade física que vai manter essa estrutura que a gente está criando. Mas a tua pergunta, você vê isso? A gente já vê desde que a tecnologia chegou para a gente no mercado há 1 ano e meio, e cada vez mais a gente tem visto assim, patologias que a gente não conseguia produzir músculo, hoje a gente consegue melhorar consideravelmente as estruturas musculares. E perde gordura também, né? Eu acho que o metabolismo, a explicação é que o músculo, ele fez um metabolismo tão intenso que acaba perdendo gordura. É impressionante, principalmente em abdômen. Sim. É incrível. Quando você faz o músculo buscar adaptação e aumentar essa estrutura metabólica, ele por si consome energia do nosso corpo como um todo. Ou seja, ele vai buscar energia estocada dentro do adipócito, que é uma célula feita principalmente para estocar energia. E a gordura é uma substância que vai, com o passar dos anos, aumentando o depósito dessa energia. Quando eu induzo um músculo como o meu bíceps a criar um sistema de metabolismo, de adaptação, ele está consumindo energia do meu corpo inteiro. Porém, existem algumas fibras, existem alguns músculos do nosso corpo que eles são ricos em fibra chamada fibra tipo 1. Essa fibra ela é altamente rica em mitocôndrias, é chamada de fibra aeróbica, e ela é oxidativa. Nesse caso, quando a gente coloca o campo eletromagnético sobre esses grupos ricos em fibra do tipo 1, como o abdômen, como o dorsal, como a panturrilha, esses grupos musculares têm capacidade de queimar muita gordura naquele local, porque eles induzem o pico de catecolaminas. Eles aumentam no momento do campo a necessidade de produzir adrenalina, noradrenalina, epinefrina. E essas catecolaminas induzem a quebra do triglicerídeos. E esse triglicerídeos, na hora que ele é quebrado, ele libera triacilglicerol e ácidos graxos livres. Os ácidos graxos vão parar dentro dos retículos endoplasmáticos para ser catabolizado, dentro das células de gordura. É tanto ácido graxo que a gente joga que a célula não dá conta de catabolizar e ela entra num sistema de estresse. E ela se autofagia, entra em autofagia. Ela induz uma morte chamada de apoptose. Então, nesses grupos musculares, a gente gera queima de gordura local, além de queimar gordura pelo metabolismo muscular. Agora uma pergunta que não quero calar. Todo mundo faz, todo mundo adora os resultados. Eu não consigo parar. Por exemplo, eu uso o SEMSLIM, faço direto, mantenho uma vez por semana, resultado maravilhoso em todas as áreas. Nos seus estudos, é possível manter como se fosse a academia? Existe um risco eventual? Porque eu tenho pacientes fazendo 2 vezes por semana e quer continuar fazendo. Não, Otávio. O paciente, ele não poderia fazer só esse exercício, só essa ação e abandonar o exercício, porque o exercício físico ele tem benefícios inúmeros maiores do que o campo. Não, eu digo associado. A pessoa faz tudo e continua. Continua. Não tem risco, porque o músculo ele é capaz de buscar alguns parâmetros de segurança. No sistema do campo, ainda que você faça várias sessões, 12 sessões contínuas, ele vai saber aonde ele pode gerar adaptação. Chega um momento que ele pode dizer, está indo demais. Ele começa a diminuir as adaptações. Ainda que a gente induza, no teu caso, aí, como você falou, eu continuo a atividade física, mas uma vez por semana eu pego uma sessão e faço no abdômen. Semana que vem eu faço no glúteo. Semana que vem eu faço no quadríceps. Semana que vem eu faço no posterior. Você está induzindo o músculo a buscar períodos de adaptação cada vez maior. Não há risco. Tá. Não. É uma tecnologia que veio realmente para ficar. Eu não vi nada
com tanta adesão dos pacientes, principalmente no ano passado com a pandemia. O nosso aparelho não para, é o dia inteiro aquele barulho, é realmente sensacional. Barulho Alexandre, gostoso. acabou o nosso tempo. Otávio, olha, muitíssimo obrigado, adorei. Vamos marcar outra. Está todo mundo pedindo aqui novas, nós vamos marcar outra, a gente vai combinar. Eu te agradeço, vou salvar aqui para quem quiser. Um beijo imenso, Otávio. Fica com Deus. Tchau, até mais. Você também. Tchau, tchau. Músculos. Para todos. Sempre, olha aqui como ajudou. Definição, eu não tinha. Tá. A essas alturas eu vou falar. Vida, a hora que fez assim, eu falei, caramba, definidíssimo. Parabéns, Otávio. Same Slim. Tchau. Até mais. Fica com Deus.